O assunto agora no Agricultura BR é o mercado do boi gordo e nós temos observado, né, que as indústrias frigoríficas no país, as exportadoras principalmente, elas atuaram na última semana buscando uma formação melhor das suas escalas de abate diária e isso trouxe, desde quando foi liberado novamente as exportações para a China, uma evolução nos preços. Uma evolução que agora vem um pouco mais devagar, mais parada, até porque a indústria aparentemente tem conseguido formar essas escalas de trabalho. Para falar a respeito deste assunto e também os impactos no preço do boi gordo aqui no Brasil, nós vamos conversar agora, ao vivo, pela internet, com a Mariane Tufani, ela que é consultora em gerenciamento de riscos da Stonex e participa conosco aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Mariane, um prazer conversar contigo aqui no programa, como que tem sido essa relação da indústria que precisa comprar, ela precisa formar essa escala, e um pecuarista que talvez esteja um pouco mais preparado para segurar até por um pouco mais de tempo animais no pasto. Boa tarde, seja bem-vinda. Bom, primeiramente, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Mas o cenário é bem o que você comentou, né? A gente veio de um período no qual não foi favorável para ninguém, né? Que a gente teve o embargo da China, um grande cliente nosso, e a gente estava num momento em que os passos ajudaram com que o prejuízo fosse menor. Então a gente viu um movimento de represamento desses animais. Com a volta da China, a gente viu que os preços deram uma reagida, um comportamento comum e esperado para esse período, né? E com esses preços deu uma animada com os pecuaristas até começando a vender esses animais. E com a venda desses animais, ou seja, eles vindo ao mercado, os frigoríficos começaram a não ter mais tanta dificuldade de originação. Né? Então, por isso que a gente viu esses alongamentos aí de escalas. Em algumas regiões a gente está vendo entre 7 a 10 dias. Tem algumas regiões, mas são bem pontuais, não é o geral, para o início de maio, tá? Mas isso está dando essa tranquilidade, vamos dizer assim, de originação, tá? Obviamente, tudo isso traz um impacto justamente de perda de fôlego, né? Vamos dizer assim, na alta da arroba. Essa perda de fôlego, Mariane, hoje que existe, era natural que ela viesse a ocorrer. Dá para dizer que começa a chegar numa estabilidade para os valores da arroba no Brasil? Nesse curto prazo, a gente pode dizer que sim, até porque a gente não pode só colocar na conta a oferta e também a demanda, né? E a demanda a gente está observando tanto no mercado interno quanto no mercado externo que ela está estável. Né? No mercado interno, a gente está, inclusive, a gente está no início do mês, era para ter um comportamento diferente, mas a gente está aí próximo da Páscoa. A quaresma e a proximidade da Páscoa, ela não impacta tanto quanto antigamente, mas sim, o perfil de consumo, ainda mais a maior parte da população acaba diferenciando, indo para outras proteínas, então a gente já está vendo o preço da carne no atacado caindo, né? Então isso traz estabilidade por parte da demanda interna, e do lado da demanda externa a gente está observando aí uma dificuldade enorme de China comprar em preços mais altos. Então a volta dela não significou uma negociação com preços mais altos. Então essa conjuntura de oferta, animais vindo ao mercado, mais uma demanda tanto interna quanto externa em estabilidade, trouxe aí então essa também estabilidade nos preços da arroba do boi gordo. Mariane, o estado que tem a maior exportação para a China é o estado de São Paulo. Então, é onde ressentiu mais quando teve a paralisação e é onde temos os maiores ganhos quando há o retorno da possibilidade de exportar. Entre os estados que têm plantas habilitadas, né, os estados que podem exportar para a China, mas que têm poucas plantas, há estados que dá para se dizer que a influência não foi tão forte assim, e tanto em relação às perdas e agora também em relação ao retorno das exportações para os chineses?
Bom, a gente não pode dizer que estados que não têm tantas plantas para a China não teve impacto, porque sim, acaba impactando. A gente sabe que em uma praça específica acaba impactando o Brasil todo, né? Tira a força, traz a pressão, querendo ou não. Mas aqueles estados que têm uma consolidação mais forte no mercado interno e ainda frigoríficos que acabam tendo linhas premium, né? E justamente num período, e aqueles estados que têm oferta de novilhas precoces, por exemplo, o preço acabou não caindo tanto. Né? E a gente viu também que esse momento do embargo foi diferente de 2021, não somente por não ter planta chinesa, mas justamente pelo período da safra dos animais que estão no pasto. Então, diferente de quando os animais estão no confinamento e não tem para onde colocar, e diferente de um período no qual os animais ainda conseguem suportar aí, né, no pasto, principalmente quando a gente está tendo bastante chuvas. Mariane, em relação aos valores que nós tínhamos pagos pela arroba antes da suspensão e pós-suspensão, qual que é a sua avaliação em relação ao comparativo entre os valores pagos? Não, subiu, né? Trouxe aí uma retomada importante, tanto que em São Paulo a gente já está vendo negócios por agora entre 290 e até 305, e antes do embargo não tinha esse preço, e quando embargou, então, o preço caiu ainda mais. Então a volta foi muito importante, com certeza.